Olá, amados, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aí, né, mais uma live. Eu quero estar conversando com vocês a respeito do livro de Levítico, que nós estamos acabando para a honra e glória do Senhor. Hoje é o capítulo, Números, né? Números, capítulo 30. As Elitas já mandou um recado lá, mas eu vou mandar um recadinho aqui também no livro de Levítico. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou Evangelista Patrícia. Em nome do Senhor Jesus, deixa aí, tá? Números capítulo 30. Gente, aqui tá falando. Eu quero perguntar para você. Você já fez voto alguma vez e não cumpriu? Vou falar com vocês. Eu já fiz voto e não cumpri. Misericórdia. Mas eu pedi perdão a Deus, não consegui cumprir o voto que eu coloquei no meu coração. Porque Deus, ele não pede voto. A pessoa faz de livre e espontânea vontade, mas se fizeres um voto, tem que cumprir. Mas eu não consegui cumprir. Eu me arrependi de ter feito. Me peço perdão ao Senhor. Mas acontece, gente, tem outra coisa também. O que eu estava lembrando hoje, que quando a gente também, quando nós entramos em uma placa de igreja, porque a igreja somos nós, né? Mas existe várias placas de igrejas. Quando nós fazemos um voto, quando nós entramos como membro do corpo de Cristo, quando nós entramos para uma igreja, nós fazemos voto. Pode prestar atenção. E se você está numa igreja, você tem que cumprir aqueles votos que você fez. Eu tenho que cumprir, né? Tem muitas igrejas que prometem ser dizimista fiel, prometem frequentar os cultos, um tanto de promessas, um tanto de coisa que a gente promete ali. Mas muitas vezes a gente sai da igreja até sem comunicar com o pastor, que eu acho uma falta de respeito. Nós devemos comunicar com o nosso pastor se você está querendo deixar de congregar ali e pedir a bênção para o pastor. Eu sei que eu já fiz isso também na outra igreja que eu participava, mas depois eu voltei lá e tudo. Gente, deixa seu like, deixa o seu comentário. Na Bíblia diz que é melhor não fazer, né? Então, gente, que nós já tá faltando para a gente terminar o capítulo 31, o capítulo 32, 33, e tem bastante, 34. Números é bem grande, né, gente? 34, até o 34 que vai, só até o 34. E aí eu vou fazer um breve comentário a respeito do 31. A Zelita está explicando muito bem. E eu quero falar com vocês que o vídeo foi feito há 3 anos. Mas você pode assistir e comentar. Você pode colocar assim, assistindo em 2025. Eu coloco muito isso no vídeo dos meus amigos que eu acompanho, aqueles que me seguem. Porque nós temos que ser gratos, né? É uma maneira de ter gratidão. E outra coisa também, precisando, para também estar transmitindo a palavra de Deus. Aqui no capítulo 30, a Zilita está explicando muito bem a regulamentação dos votos, né? Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isso que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a palavra, mas terá que cumprir tudo o que diz, né? Quando uma moça, que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto e não concordar,
Então ela não pode cumprir o voto. Quando eu deixei de cumprir o meu voto, que eu fiz ao Senhor, eu era solteira, morava na casa do meu pai e minha família era extremamente pobre e eu não tinha condição de cumprir o voto, porque minha família era pobre de maré descer. Mas Deus teve misericórdia porque foi falta de sabedoria minha. Muitas vezes nós fazemos voto por falta de sabedoria, né? Então aqui, gente, eu falo assim, ó, e se seu pai proibir? E também naquela época também, se a mulher, a esposa, fizesse um voto também e não falasse nada com o marido e o marido discordasse, ela tinha que voltar atrás também, né? Porque é uma só carne. E aqui tá, se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento um compromisso e seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, ela pode cumprir o voto, mas se ele proibir, não dá para cumprir, né? Aqui o marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que obrigue a mulher a se humilhar. Então, o seu marido os anulou, o Senhor vai livrar a mulher. Como o Senhor, Jesus é o nosso esposo, irmãos, eu creio que pela fé o Senhor me perdoou de eu não ter cumprido esse voto, tá? E eu vou até falar qual é o voto que eu fiz. Eu estava num desespero terrível para arrumar emprego e eu falei com Deus que quando eu recebesse meu primeiro salário eu ia dar todo na igreja. Gente, mas eu não consegui. Que o Senhor, e eu pedi muito perdão ao Senhor, mas eu procuro ser dizimista fiel, ofertante, e se eu vejo que a pessoa está precisando de ajuda, eu ajudo também, tá? Então seria melhor não fazer voto. Não faça, gente. Tem gente que faz voto para a pessoa cumprir. A pessoa fala assim, eu fiz um voto, você que vai cumprir. Nossa, Deus do céu, não faz isso não. Se para nós que vamos querer fazer um voto é difícil, imagine para quem a gente prometer voto para as pessoas. Aqui, então o Senhor falou, se ele está falando a respeito de voto, seria melhor não fazê-lo. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá a consequência de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor Deus deu a Moisés a respeito do relacionamento entre o homem e sua mulher, entre um pai e sua filha moça, que ainda vive em casa. Pode ser também o marido, né? Se a mulher fizer um compromisso, um voto de não se relacionar com o seu marido, e o marido não aceitar, e o marido não aceitar, a mulher tem que cumprir a obrigação dela de esposa, tá bom? E isso aqui, gente, perdura até o dia de hoje. E existem votos, gente, que não precisa de contar para as pessoas. Uma vez eu tinha uma pessoa que estava com jejum de sexo, foi lá na igreja, nem sei se existe jejum de, sabe? Falou lá na igreja que estava de jejum de sexo, constrangiu a esposa, constrangiu as outras pessoas. Então, a Zelita está explicando muito bem. Eu estou deixando aí para vocês. Mesmo se o vídeo for antigo, pode deixar o seu comentário. Não dá para curtir, não, porque já curtiu. Mas você pode escrever lá alguma coisa. Deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? Este é o capítulo 29.